lembro do projeto da FASUBRA, né, que a DS defendia muito bem, que era a Universidade dos Trabalhadores, que era esse projeto de universidade popular, universidade autônoma, universidade inclusiva, né, que naquele contexto do final dos anos 80, início dos anos 90, que estava começando o neoliberalismo no Brasil, esse tema era um contraponto ao projeto de privatização, ao projeto de universidade, de ensino superior como mérito, como meritocracia, né? Então, esse projeto, eu estava na semana passada preparando, eu fui participar de uma banca de doutorado, aí estava recuperando aquele, o tema era esse, Universidade Popular versus Universidade Elitista, mais ou menos esse o tema da banca que eu fui convidado. E aí eu estava recuperando aqueles documentos da FASUBRA, Universidade para os Trabalhadores, recuperando os pontos daquele projeto. Até levei a aluna, a doutoranda, não conhecia aquele projeto. Ela falou, pô, professor, você podia ter me dado antes, mas eu lembrei disso agora, depois que a tese está pronta já, né? Eu não tinha lembrado, mas agora recuperei e tal. E os pontos, os tópicos eram, vamos dizer assim, eram contrapontos ao projeto privatista, neoliberal, excludente, que tinha naquele contexto dos anos 90, do período Fernando Henrique. Bem, eu queria colocar duas questões, assim, marca o tempo aí, Ana. Colocar duas questões sobre a questão da universidade hoje, né? É lógico que o período Fernando Henrique, aquele período neoliberal clássico, reduziu enormemente, né, o direito ao ensino superior, o direito ao acesso à universidade pública, né, dentro das políticas neoliberais, né, que estavam na agenda dos anos 90 no Brasil. No período Lula, eu estou correndo bastante, no período Lula, ou no período neodesenvolvimentista, a minha tese de doutorado eu fiz na UERJ em políticas públicas. A minha tese de doutorado foi os limites e as possibilidades do neodesenvolvimentismo no Brasil. Essa foi a minha tese, foi orientada pelo emissário. Então, na minha tese, no contexto da tese, eu analisei as políticas públicas no período neoliberal, Fernando Henrique, e depois os contrapontos nas políticas públicas, na expansão das políticas públicas no período do Lula, chamado de neodesenvolvimentismo, né, que o Lula chama de ganha-ganha. E olhando o contraponto, é evidente que no período neodesenvolvimentista houve uma enorme expansão da educação pública, principalmente a educação básica, com a transformação do Fundef em Fundeb, com a criação, né, do Plano Nacional de Educação, todo o processo de construção do Plano Nacional de Educação, toda a construção do plano vinculado ao Fundeb, vinculado à questão do piso nacional de salário, vinculado à questão da expansão do ensino básico, financiado obrigatoriamente pelo Estado. Mas no ensino superior essa expansão foi também muito importante na ampliação do número de vagas, na ampliação de ofertas de cursos, na ampliação de campos, né, e de universidades novas, em torno de 40 novos campos universitários, ou seja, expansão, ou seja, unificação de campos que se tornaram universidades. Houve um crescimento muito grande da oferta, não é da oferta, oferta é uma palavra, né, uma visão liberal, do direito à educação, principalmente com a criação dos institutos federais, da ampliação das vagas para o ensino médio técnico, que no período Fernando Henrique tinha sido suprimido pelo decreto 2208, que acabou com o ensino médio técnico, que praticamente desmontou o ensino médio técnico no Brasil. Lula revogou esse decreto e, ao contrário, fez uma grande expansão da oferta de ensino médio técnico e de ensino superior. Eu acho que esse limite do neodesenvolvimentismo, ele chegou ao esgotamento. Já no segundo governo Dilma, essa política neodesenvolvimentista, essas políticas de expansão já estavam na contramão. Principalmente por causa da crise internacional e principalmente por causa da correlação de força, que foi se tornando mais difícil no Brasil, depois o Papa falar disso. E aí houve um processo, já em
2013, 2012, de crise muito aguda no financiamento das universidades. Eu me lembro que no governo Dilma teve brigas duríssimas com o governo federal, do movimento docente, do movimento de servidores, pela questão do financiamento, pela questão da manutenção. E eu acho que o auge disso chegou agora, depois de 2014, quando a Dilma ganha as eleições. Esse processo já estava em corrosão, já estava bastante... A crise do financiamento das universidades estava bastante forte. Eu tiro principalmente pelas do Rio, UF, Unirio, UFRJ, mas particularmente a crise das estaduais se acelerou com mais profundidade. E eu quero terminar assim. As universidades estaduais, na minha concepção, estão fadadas a serem privatizadas ou a serem desmanteladas, esquartejadas, fragmentadas, né? Lógico, só um minutinho para concluir. Naquele processo dos anos 90, você teve, mesmo no período neoliberal, você teve expansão de universidades estaduais. Vários estados criaram universidades estaduais. Vários governos. Me lembro que no Paraná teve uma expansão muito grande, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, no Ceará. Acho que o Ceará já tinha, mas várias universidades estaduais, mesmo no final do período Fernando Henrique, durante o período desenvolvimentista, essa ampliação das universidades estaduais. Esse processo agora chegou no esgotamento. Primeiro pela crise da financiarização, pela crise tributária, né, o financiamento das universidades, e por causa da própria concepção política que tem dentro da visão liberal de que a universidade, ensino superior, não é para todo mundo. Está dentro do campo da meritocracia, está dentro do campo da possibilidade de pagar quem pode, e isso a sociedade, de certa forma, também entende, também incorpora isso. Não é todo mundo que vai fazer ensino superior. Existe uma defesa da escola básica como fundamento, as famílias, né, a sociedade, a população enxerga isso como fundamental, mas o ensino superior é bem visto como um privilégio, como um mérito. Alguns podem, outros não podem, nem todo mundo pode. Até o ensino médio você tem que fazer para profissionalizar, para ter uma profissão, para trabalhar, mas o ensino superior não é assim do ponto de vista social. E eu acho que a gente perdeu essa disputa ideológica. Concluindo, a UERJ está numa crise, não é a UERJ. Nós dizemos aqui no Rio, eu sou professor da UERJ, da Faculdade de Educação, eu sou professor da graduação, sou professor do pós-graduação, né, trabalho também no mestrado, oriento o mestrado, todo o doutorado, mas a crise nossa é uma crise estrutural do modelo de financiamento das universidades estaduais, que dentro dessa correlação de força, ou dentro dessa hegemonia privatista, financeira, a gente tende a crise tende a se aprofundar. Então nós dizemos que a UERJ é um laboratório, né? Vocês viram ontem a UERJ, não tem papel higiênico, não tem água, não tem segurança, não funciona, elevador não funciona, está tudo. Essa situação não é diferente do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de outras universidades estaduais que estão enfrentando o mesmo problema. Até perguntei para o Celso Pancel, né, que é deputado federal, pelo PMDB aqui do Rio de Janeiro, e não é nenhuma demagogia, eu acho que o Celso é aliado nosso nessa disputa, né? O Celso estava sendo cotado para ser secretário da Ciência e Tecnologia, foi preterido pelo Pezão, porque tem um núcleo duro, ultraliberal, que está em torno do Pezão e está levando essa política de quebrar as universidades. São 3 estaduais, né? O ESO, o ENF e a UERJ. A gente enxerga só o ENF, mas tem só o UERJ, mas tem 3. Eu acho que a UESO está fadada a quebrar, não sobrevive. A UENF também está num processo de precarização muito mais profunda. A UERJ resiste por causa da história. Eu falei ontem à noite, né, tem 4.200 bolsistas, é pioneira na política de cotas, é pioneira na política de bolsas sociais, tem um hospital que atende grande parte da demanda da população mais pobre do Rio de Janeiro, por saúde pública. Então a UERJ tem uma tradição, a UERJ tem um conteúdo popular, e a UERJ tem uma espécie, vamos dizer assim, de sentimento de identidade com grande parcela da população do Rio de Janeiro. Então o ataque à UERJ é mais difícil. Está matando pelo salário, pelo financiamento, asfixiando, mas a questão de colocar a privatização na agenda é mais difícil. Ano que vem vai ter eleições, espero que tenha. A gente vai colocar essa questão do debate das universidades para a gente ver, mas a gente sabe, nós, o movimento docente da UERJ, por exemplo, entende que a UERJ não é isolada. O que está acontecendo com a UERJ é um processo de financiamento
das universidades públicas e da educação superior pública no Brasil. Ponto. Antes de passar aqui para o espanhol, uma observação com relação a essa discussão, que acho que a gente também tem que contextualizar, o grande debate que foi no governo Fernando Henrique Cardoso, com relação à Lei de Diretrizes e Bases, que traz para a educação a questão de uma forma de federalização diferente do que foi com a saúde. Quer dizer, se na saúde a gente teve na Constituição uma ideia de sistema único de saúde, onde na realidade você tem do município, estado e união uma participação e maior pacto nos fazeres e nas diferenças, onde colocou que coube os hospitais federais, por exemplo, a complexidade, o atendimento de nível médio e o atendimento básico nos municípios. Na educação, a divisão sobre sistema federal de ensino, sistema estadual de ensino e sistema municipal cria uma situação que gerou, né, uma asfixia, digamos assim, na filosofia de que ensino superior era uma política federal, né? Tanto que durante muito tempo as estaduais não tinham sequer direito às bolsas da CAPES, porque não estariam dentro do sistema federal de ensino, né? E o sistema estadual, né? Hoje ainda existem alguns problemas a nível de reconhecimento, por exemplo, de certificados. Porque, por exemplo, o Unicamp faz curso de especialização que ela não segue as regras do Conselho Nacional de Educação com relação ao lato sensu. E aí ela não é reconhecida como uma pós-graduação lato sensu na forma que é regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação. Por quê? Porque os estados têm autonomia, as universidades estaduais estão dentro do sistema estadual e quem determina as regras é o Conselho Estadual de Educação. Então, nisso, houve uma grande filosofia nesta discussão na LDB, que eu participei aí já não mais como estudante, mas como membro do Fórum em Defesa da Escola Pública, de questionamento, porque era uma política para impedir os estados terem ensino superior. Essa era já o projeto do Paulo Renato e das senhoras que o acompanhavam e que hoje são quem estão dando as cartas no Ministério da Educação, porque voltaram todas para o Ministério da Educação, né? A Maria Helena, a Eunice, o pessoal que está lá elaborando. Então, tem isso, uma política, como uma questão do ensino médio, ensino técnico, que também foi uma política que a gente batalhou muito contrária, que quando Lula assumiu, a gente com Gaudêncio Frigoto, com Pablo Gentili, conseguimos resgatar a visão do ensino profissional, ensino técnico multidisciplinar e que trabalhasse com todos e não uma questão profissionalizante. Então, nós estamos vendo, é um filme que a gente achou que tinha impedido ou derrotado, né? Tentado nos anos 90 e que agora está vindo com uma velocidade absurda. Passar aqui para o espanhol.